Abraquionia, pessoas que não têm um braço, por exemplo, e apodia, que não tem, né, alguma parte do membro inferior. É mais ou menos correto a gente usar esses termos, tá, pessoal? Por quê? Porque, na verdade, esses termos são usados normalmente na medicina quando a gente fala de algo congênito. Então, já nasceu assim, certo? Mas, obviamente, pode acontecer intercorrências durante a vida que levam a esse quadro também. De qualquer forma, como que fica? Sempre, né, os alunos, quando entram, perguntam sempre a questão do treino, quando o aluno entra, ele já está treinando, então ele tem alguma noção, certo? Eu vou comentar aqui também, lógico. Mas na parte da dieta é que rola uma dúvida, que é, por exemplo, pô, eu não tenho uma perna, então isso é debitado um peso. Como é que eu trato a questão dos macronutrientes? Segue o mesmo pressuposto? E a resposta aqui é muito simples, tá, pessoal? Sim, segue o mesmo pressuposto. Então, pô, se você não tem uma perna, você tem um peso a menos, certo? E bem considerável, porque uma perna pesa bastante. Então, você vai se pesar na balança e fazer o grama quilo normalmente. Braço, mesma coisa. Agora, às vezes já rolou dúvidas assim, né? E se, por exemplo, eu não tenho as duas pernas? Então eu tenho um peso menor e eu não tenho um treinamento nessa região, porque ela não existe. Então, será que eu preciso de tudo isso de proteína? E normalmente a resposta é sim. Porque se você não consegue treinar os membros inferiores porque você não tem, a gente consegue forçar um pouco mais nos superiores, não dobrar o treinamento, não se trata disso, mas consegue forçar um pouco mais nos superiores uma demanda em outra região, porque nessa a gente não está, vamos dizer assim, gastando síntese proteica, proteína com isso. Então a gente vai trabalhar com o mesmo grama quilo, proteína, carboidrato e gordura que eu já ensinei para bulk, para cut aqui nos vídeos. Então você pode procurar Leandro Twin mais tema. Acertado isso, próxima pergunta. Existe alguma suplementação especial que a gente deve dar atenção nesse cenário? A princípio, por causa disso, não, nada do tipo. Então vai usar as mesmas coisas que funcionam, que eu já falei isso até no meu curso de suplementação bastante. Então uma creatina, uma beta-alanina, que é uma creatina esquecida, você não sabia dessa? Não estou dizendo que você tem que suplementar, tá? Mas a beta-alanina é um suplemento que realmente funciona. Um multivitamínico, uma proteína se faltar na dieta, coisas desse sentido. Então, na questão dietética, eu acho que o grande ponto aqui é reforçar que não terão grandes diferenças, não por isso, certo? Então, vai da tua individualidade novamente. E aí a gente vai entrar na questão do treinamento. A questão do treinamento, obviamente, muda completamente. Então, o que um professor precisa, né, um bom professor precisa para conseguir montar um treinamento bom para esse público, ou você mesmo aí? Julgo básico, tá? Aprender sobre as articulações. É muito diferente eu atender uma pessoa que não tem do cotovelo para cá e atender uma pessoa que não tem do ombro para cá. Isso muda bastante. Por quê? Porque eu perdi mais uma articulação. Uma pessoa que não tem do cotovelo para cá, ela consegue fazer, por exemplo, exercícios de peitoral? Você vai dizer, pô, Leandro, não consegue, supino, né? Precisa da mão. Sim, mas ela consegue amarrar alguma coisa aqui e fazer um crucifixo. Ela pode usar um pec deck, certo? Então ela consegue estimular o seu peitoral. E com isso, ela consegue um desenvolvimento. Por isso que é importante você entender de articulação. Porque quando você entende da articulação do ombro, você entende que ela vai fazer a abdução, adução lateral, elevação, flexão, extensão. Então assim, você consegue entender os movimentos que ela faz e os músculos que ela vai trabalhar. Se a pessoa não tem do cotovelo para cá, o tríceps ela não vai conseguir estimular, porque ela precisa de um movimento do cotovelo. Então eu preciso dominar bastante sobre articulações. E aí, né, tem vídeos aqui no canal, tem livros que você pode encontrar, que eu já falei aqui, os livros que eu gosto de musculação. E aí é algo que requer muito mais estudo. Uma próxima dúvida também que eu percebi que é razoavelmente recorrente é, por exemplo, eu não tenho o braço esquerdo, então eu vou treinar o direito ou não? A resposta é sim, tá? Mesmo que você não tenha um hemisfério no seu corpo, você vai treinar, não é minha amiguinha canina. Só que o que vai acontecer? Você tem que tomar muito cuidado para de repente não estimular demais esse lado com alguns exercícios que forcem outras regiões. Então, por exemplo, vamos assumir que eu não tenho um braço e eu quero fazer um supino de um lado só. Posso fazer isso? Posso. Mas aí eu vou estimular, às vezes, o meu ombro e de uma maneira que do outro não vai.
Então, por exemplo, meu treino de peito, eu vou fazer supino. Sim, mas aí eu estou treinando ombro também, estou treinando tríceps. E do outro lado, eu não estou. Então eu vou deixar específico, sei lá, caso a pessoa tenha ainda uma parte, para um dia de ombro e com isso, né, começa a dar um desbalanço. Então é um treinamento que requer muito mais cuidado. Quando se tem um lado, tá, só tem um hemisfério, né, o nome certo é hemisfério. Se você só tem um hemisfério e, por exemplo, eu consigo fazer um supino aqui, é melhor que você não faça. É melhor que você trabalhe com exercícios que sejam unilaterais. Então, vamos dizer que eu tenha um tríceps a trabalhar de um lado e de outro não. Eu vou executar ele não tentando pensar num supino fechado, entende? Porque eu vou trabalhar outros grupos. É mais fácil fazer o quê? Fazer pulley tríceps unilateral. Fim. Nos membros inferiores é a mesma coisa. Porém, nós temos aqui algumas restrições um pouco maiores. Então, por exemplo, uma pessoa que só tem uma perna só, em tese, ela consegue fazer um agachamento, mas na prática não. Ela precisa de muita ajuda, envolve muita dificuldade. Existem atletas que fazem agachamento com uma perna só, de maneira adaptada? Existe. Só que a qual necessidade? É isso que nós temos que ver. Porque talvez seja muito mais fácil ele fazer um leg press, uma extensora, uma flexora, uma adutora e fim. E desse lado aqui, nada. Vai ser muito mais seguro, muito mais fácil. Porque uma coisa é um atleta de alto nível com um treinador que comprou essa ideia ou que ele pode pagar, e aí é outro cenário. E outro cenário é você ir para a academia e não ter ninguém ali habilitado para poder te ajudar e tampouco disponível, né, para te dar um suporte em alguns exercícios. Então, né, vai ficando mais difícil. E aí cai na mesma regra que para todo mundo, que é quanto menos conhecimento você tem, quanto menos disponibilidade financeira de ajuda, faz o básico. Quanto mais você inventar, mais chances de errar. Então, o treinamento ele é extremamente complexo para essas pessoas e se você não dominar a base, e a base aqui vai ser o quê? Periodização de treino, técnica avançada, beleza, isso aí tudo é essencial. Mas a base para esse grupo de pessoas é dominar a biomecânica, as articulações, seus movimentos e músculos envolvidos. Um livro muito bom para isso é o Manual da Musculação, ou você também pode procurar guia de movimentos, que até mesmo no Google, em PDF, você consegue encontrar. Nós temos também alguns tipos de acessórios que podem ser muito bem-vindos, específicos para esse público, tá? E que pode ser muito acrescentador no treino mesmo. Por exemplo, eu posso utilizar um gancho de repente. Então eu coloco um gancho aqui, então eu consigo executar um exercício de dorsal mesmo sem a mão, perfeitamente. Por quê? Porque se eu entendo de articulação, eu sei que a força tem que sair de uma determinada região que eu tenho, o que eu não tenho é o suporte, a garra. E aí eu uso uma garra para poder executar. Então nós temos alguns desses aparelhos também que são bem legais e que são difíceis de encontrar. Normalmente você encontra mais importando mesmo, ou até mesmo como muitos fazem, né, como esse aluno meu, manda fazer algumas coisas. Lembrando que eu estou falando de coisas específicas da musculação. Nós temos muitos aparelhos que você pode comprar em casas específicas para você adaptar na musculação, mas às vezes eles não aguentam a tração, às vezes eles machucam, então nesse caso você precisa realmente quase que inventar o aparelho. É importante também dizer, pessoal, que algumas dessas pessoas já nasceram assim, estão devidamente adaptadas. Então, às vezes a gente fica julgando esse tipo de público como se ele estivesse sofrendo constantemente, e na verdade ele não está, porque ele vai, talvez, se ele já nasceu assim, ele não sofre, certo? Ele já nasceu assim. Se ele perdeu algum membro, ele pode sofrer, mas normalmente esse sofrimento vão durar alguns meses ali, e depois o ser humano se adapta, e o outro sentir dó, pena, é algo assim que isso vai incomodar muito mais ele, tá? Ele mesmo em si, ele já não é mais triste, já passou essa fase do luto e ele já aceitou, já está se adaptando. Porém, nós temos que lembrar que se houver uma perda de um membro, isso pode causar bastante coisa no psicológico da pessoa. Nós temos vários estudos que mostram o exercício físico como um medicamento antidepressivo ou até mesmo ansiolítico. Isso é muito legal, porque realmente foi comparado um efeito onde a atividade física atende de uma maneira antidepressiva. E para isso eu até fiz um vídeo aqui que você deve dar uma conferida, porque independente se você tem membro ou não, se você passar por uma grande perda na sua vida, saiba que
ao invés de se medicar ou em associação com medicação, a atividade física surte muito efeitos. Então, dá uma olhadinha aqui.